beautiful among thousands and thousands. Sing that again. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Let's sing all together. My beloved is. My beloved is the most beautiful among thousands, among thousands and thousands. My beloved is. Vamos então, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias, por gentileza. Gostaria de convidá-los todos a abrirem no Salmo número 15. Vamos meditar na palavra de Deus. Meditamos já na palavra de Deus sobre o momento com os obreiros, também sobre este salmo. Nós vamos, nesta noite, meditar juntamente com a igreja. Salmo de número 15. Se você quiser estar em pé em referência à palavra de Deus. Qual é o subtítulo que os irmãos têm no Salmo? Verdadeiro cidadão dos céus. Verdadeiro, vamos dizer juntos? Verdadeiros Cidadão dos céus. Então, nós já começamos a entender uma coisa. Para ir para o céu, nós precisamos ser Verdadeiro. Amém? Né, Roberto? Para ir para o céu, os cidadãos dos céus, a primeira característica dos cidadãos dos céus, eles são verdadeiros. Amém, irmãos? Já começa a falar conosco ou não começa a falar? Glória a Deus. Se eu estou, então antes de eu começar a pregar, o Espírito de Deus já diz para você o que você tem que ser, fazer para ir para o céu. O que nós temos que fazer? Ser verdadeiros. Amém? Verdadeiros cidadãos dos céus, né? Ou seja, nós vamos falar nesta noite sobre uma identidade celestial. Quantos têm a sua identidade? Amém. Todos têm, né? Se eu não conheço Davi, se eu sou um policial para me conhecer o Davi, ele dizer que é Davi para mim não resolve nada. Ele precisa mostrar a identidade. Você vai lá na loja, quer fazer um cartão de crédito, quer fazer uma compra, você diz, não, eu sou fazendeiro. Eu costumo metade de Viamão. Eles vão acreditar? Você precisa mostrar a sua identidade. É a prova que você existe, é a prova que você é uma pessoa real. Então, com a identidade, você está sendo verdadeiro. Com a minha identidade, eu estou sendo verdadeiro. E nós vamos ver também, nos céus é preciso mostrar uma identidade. E é uma identidade de alguém que é verdadeiro. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra de Deus, a identidade celestial. Diz-nos assim a palavra de Deus: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda com sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos é reto e desprezado, mas honra os que temem ao Senhor,
Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Aquele não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Eu gostaria de que nós juntos repetíssemos a última parte deste verso que diz: quem faz isso nunca será abalado. Quem faz isso nunca será abalado. Amém? Glória a Deus. Aceita-se por gentileza, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Este salmo, o salmo de número 15, é um salmo que mexe, é um salmo que nos coloca diante de uma situação de análise, de autoavaliação. É um salmo que leva nós a examinarmos a nós mesmos. Porque o próprio subtítulo que nós acabamos de ler, ele já nos provoca para nós realizarmos uma autoanálise. Eu posso ser o cidadão viamonense, posso ser o cidadão porto-alegrense, posso ser o cidadão rio-grandense, posso ser o cidadão brasileiro, enfim, posso ser o cidadão, ter tantas outras características. Mas isso não me garante os céus. Isso não me dá direito de entrar nos céus, não me dá direito. A única garantia que nos assegura os céus é nós sermos verdadeiros cidadãos dos céus. E eu gostaria de nesta noite, meus irmãos, nós meditarmos juntos para avaliarmos algumas coisas importantes que nós precisamos analisar, nos autoanalisarmos e precisamos construir, caminharmos por este caminho para que nós então não venhamos ser enganados, para que nós tenhamos segurança, para que nós tenhamos plena convicção de que estamos com os pés na terra, mas caminhando em direção aos céus, em busca daquele lugar extraordinário que Jesus diz que iria preparar-nos lugar para que onde Ele estivesse, estejamos nós também. Esse é o desejo de Deus. E uma coisa tão interessante, que todo ser humano, ele nasce, cresce e morre. A terra é um ambiente que Deus reservou para nós termos essas três etapas da vida: nascer, crescer e morrer. A terra é o lugar onde Deus proporciona, é onde Deus nos dá uma oportunidade para nós aqui nos preparar para a eternidade. Seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, gordo, magro, enfim. Seja da posição elevada, classe média, baixa, enfim. Todos nós, todos os seres humanos têm a oportunidade de viver sobre a face da terra. E o momento que nós estamos vivendo na face da terra, Deus está nos dando oportunidade. E aqui eu tenho a oportunidade de decidir. Primeiro lugar em que nós vivemos por um período de tempo, por um período curto, por um período, vamos dizer assim, é a terra. É um curto, por mais que alguém viva 100 anos, em relação à eternidade é muito pequeno. Pode-se viver até mais, tem pessoas que vivem até mais de 100 anos de idade, mas em relação à eternidade, 100 anos em relação à eternidade não é nada. Mas aqui na terra nós decidimos aonde nós iremos viver por toda a eternidade. Tem 3 lugares importantes, ou seja, 3 lugares que Deus então nos dá a oportunidade de escolher a viver. Primeiro, Deus nos oportunizou vivermos na terra. A terra é o lugar onde eu construo a minha família, eu construo a minha história. A terra é onde eu posso demonstrar quem eu sou, deixar a minha história, marcar, deixar pessoas marcadas. A terra é o lugar onde nós podemos ter um encontro com Deus, ter a presença do Senhor, conhecer os céus. A terra é o lugar que Deus nos possibilita conhecer que há um céu, conhecer que é um lugar maravilhoso, conhecer que é um lugar extraordinário, conhecer que é um lugar sublime, conhecer que é um lugar preparado para aqueles que hão de herdar a salvação. É na terra que nós conhecemos esse lugar. Então todos os seres humanos que viveram após Adão, todos eles terão a oportunidade de viver na terra. E é na terra que eles escolhem aonde eles irão viver, seja em um lugar ou seja no outro.
Então, o primeiro lugar que o homem vive é na terra. Depois ele tem 2 lugares para decidir. Quais são eles? Depois de passar pela terra, ele decidirá na terra se viverá eternamente no céu ou no inferno. Pode ser o homem mais bilionário, pode ser um homem, enfim, seja dotado de tantas outras qualidades. Este é o caminho, este é o curso da vida, este é o trajeto dos seres humanos, este é o propósito, é o plano estabelecido por Deus. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos a oportunidade de decidir para onde é que eu quero viver eternamente. Aqui é a decisão. Aqui é o lugar onde eu escrevo a minha história, e aqui é onde eu decido a minha identidade, aonde eu carimbo a minha identidade, onde você carimba a sua identidade. O salmista aqui evoca essa preocupação na sua vida, e ele questiona-se, ele faz uma pergunta, e ele diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Tabernáculo, meus irmãos, é a simbologia de uma casa. Tabernáculo é o lugar onde as pessoas residem. Tabernáculo no Antigo Testamento era a morada onde Deus habitava, caminhava com o povo. E aqui o salmista está dizendo: Senhor, quem é que tem condições de morar no teu tabernáculo? Quem é que morará no teu santo templo? E o Espírito Santo começa a fazer essa pergunta também: quantos querem morar no tabernáculo do Senhor? Quantos querem viver no tabernáculo do Senhor? Aleluia! Eu posso ter dinheiro, eu posso ter fama, eu posso ter tanta coisa, mas eu não consigo garantir o meu lugar lá. Existe uma maneira, existe uma forma, existe um método, existe um mecanismo. E aqui no salmista, então, meus irmãos, ele faz essa pergunta, ele responde melhor, dizendo: aquele é o pronome demonstrativo. Aquele não está dizendo aqueles ricos, aqueles que sabem falar bem, é aquele. Pode ser pobre, pode ser rico, pode ser importante, pode não ser importante. Aquele que quiser morar lá, a porta está aberta através de Cristo Jesus. Aquele que quiser desfrutar, aleluia, nessa noite nós estamos aqui neste culto maravilhoso, e aqueles estão aqui, e o Senhor está pedindo: aquele que andar com sinceridade. Essa é a primeira característica de alguém que quer morar nos céus. Essa é a primeira característica de alguém que quer garantir a sua identidade celestial. Aquele que anda em sinceridade. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, em que o erro ele é tido e muitas das vezes mais apreciado pela sociedade. Quem faz coisas que muitas das vezes é contrário àquilo que os princípios bíblicos, essa pessoa muitas das vezes ela é reconhecida como alguém esperto, como alguém importante, como alguém, enfim, tem tantas outras qualidades que as pessoas qualificam, mas a palavra de Deus está dizendo que para os céus, glória a Deus, aleluia, para o tabernáculo do Senhor é aquele que anda em sinceridade. É aquele que anda em sinceridade. Aleluia! Quantos estão entendendo a palavra de Deus? Aquele que anda em sinceridade. Primeira característica. Agora nós vamos acompanhando, e o salmista ele vai mostrar outras qualidades que precisamos ter. Depois que aquele que anda em sinceridade, na continuidade, qual é a outra característica? É aquele que faz o quê? Pratica a justiça. E aqui eu quero me deter um pouco sobre isso. É aquele que pratica a justiça. Existe uma diferença entre ser justo e ser bom. Tem diferença? Sim. Existe muita diferença em ser justo e ser bom. Mas todas as pessoas têm uma tendência de ser boas. O chefe quer ser bom para o empregado, porque ele quer que o empregado tenha uma admiração por ele. O pastor, muitas das vezes, ele quer ser bom para os membros, porque ele quer que os membros olhem para ele com carisma, com atenção. O líder do departamento, ele quer ser bom para aqueles que ele lidera, porque ele quer ganhar atenção, apreço.
Um pai quer ser bom para o filho, para a filha, porque muitas vezes ele não quer se compatibilizar com o filho em alguma coisa. Mas muitas das vezes, ou seja, a sua grande maioria das vezes, pelo fato dele querer ser bom, ele causa mais problemas, ele traz mais consequências ruins e tragédias do que ele pensava. Glória a Deus. E Deus não nos chamou para nós sermos bonzinhos. Deus nos chamou para ir para o céu com a qualidade de ser justo. Aleluia. Ser justo. Muitas das vezes o pai, entre dois filhos, o pai prefere ser bonzinho para um, e ao momento que ele quer ser bonzinho para um, ele acaba gerando uma revolta entre os dois filhos. Agora, se o pai abrir mão de eu não quero ser bonzinho, eu preciso ser justo, ele vai aplicar aquilo que agrada a Deus nos dois filhos e não vai deixar nenhum consentimento de raiva em relação ao outro. A Bíblia mostra, meus irmãos, que lá no princípio daquele casal Isaac e Rebeca, os pais ali demonstraram que queriam ser bonzinhos. Isaac quis ser bonzinho com Jacó. Rebeca, ela quis ser bonzinho com o seu filho. E no momento que ela demonstrou aquela bondade, ela procurou proteger um, mas em contrapartida ela gerou uma ira de revolta no outro, e os filhos estavam com uma vingança de morte um e outro, e acabou destruindo a família. Deus não nos chamou para ser bonzinho, Deus nos chamou para sermos justos. Imagina, meus irmãos, uma demanda. Eu gostaria de pedir para o irmão Ramon ficar em pé, e o irmão Antônio, por gentileza, o irmão Antônio Santos. Imagina que o irmão Antônio e o irmão Ramon, os dois chegam, os dois têm uma demanda, vocês têm uma causa na justiça. Um contra o outro. E aí chegam perante o juiz. Lá chega o juiz, o presbítero Moisés. E eles chegam no juiz. Por gentileza, juiz. O juiz chega. Agora eu pergunto uma coisa para vocês. Os dois aqui esperam que o juiz seja bom ou seja justo? Justo. Mas se o juiz for bom, ele consegue dar a causa ganha para os dois? Não. É possível isso? Por mais que o irmão Ramon vai com expectativa de ganho, o irmão Antônio também já vai com expectativa que eu vou ganhar essa causa. E os dois estão perante o juiz, mas o juiz não está ali para ser bonzinho. O juiz tem uma lei para exercer justiça. Aleluia. Alguma das partes aqui vai voltar chateada para casa. Alguma das partes ali vai voltar triste para casa. Alguma das partes vai achar que foi injustiçado. Mas o juiz exerceu a sua posição. Se ele for justo, ele não tem que se preocupar em agradar ninguém. Ele tem que ser justo para aplicar a justiça diante da causa de um outro. Aleluia. É isso que muitas das vezes as pessoas olham para Deus. Deus é um juiz. E eles olham para Deus e pensam assim: Deus tem que ser comigo. Como é que nós queremos que Deus seja conosco? Bom. Queremos que Deus seja bonzinho conosco. Não é verdade, irmãos? Deus é amor, tem que ser bonzinho. Só que Deus não é bonzinho, Deus é justo. Aleluia. E é por isso que muitas pessoas não conseguem entender, se enfraquecem, se desviam e se desiludem com a palavra de Deus, porque eles pegam a palavra de Deus e querem trazer para si criar um Deus bonzinho. Deus não é bonzinho. O que nos espera nos céus é um Deus justo. Por isso Ele está nos preparando na terra para nós sermos justos. E quando nós então exercermos justiça, sermos justos, nós estamos agradando a Deus e nos preparando para os céus. Glória a Deus. Obrigado, meu Senhor. Todo aquele líder que quer ser bonzinho, ele vai ser frustrado. Todo aquele chefe que quiser ser bonzinho, ele vai se frustrar. Todo aquele pai, aquela mãe que quer ser bonzinho para o filho, vai se frustrar. Ele precisa ser justo. Porque se for justo, Deus vai estar do lado dele.
Deus vai estar do lado dele. Aleluia. Agora, meus irmãos, uma coisa importante nós precisamos entender: Deus não nos chamou para nós sermos bonzinhos, mas Deus nos chamou para nós sermos bondosos. Tem diferença ou não? Tem. Para nós exercermos bondade. O que é bondade? Bondade é a ausência da maldade. Quando eu desfruto, quando eu desenvolvo o fruto do Espírito Santo, que é a bondade, é o oposto de ser maldoso. E tem gente que pensa que tudo é a mesma coisa. Não. Você ser bondoso é o oposto de você ser maldoso. Mas não significa que você ser bondoso seja bonzinho. Para você pode ser bondoso e também ser justo. Agora, bonzinho não pode ser. Não tem condições, não há possibilidade de ser bonzinho. Agora, ser bondoso sim, porque bondoso é o fruto que o Espírito Santo quer desenvolver na vida de Deus. Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 21, está ali o fruto do Espírito Santo. E Gálatas 5, 21 está dentro. O fruto do Espírito Santo está a bondade. Olha o que diz ali, meus irmãos. Vamos ler. Pode ler no Jonathan, por gentileza. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Olha, tem duas coisas ali. Benignidade não é ser bonzinho, ou seja, mas é praticar o bem. Bondade também é desenvolver aquilo que é bom, a ausência do mal. E isso aqui é fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo não cria, não desenvolve, não produz em ninguém o fruto do bonzinho, mas desenvolve o fruto da bondade e a ausência da maldade na vida dessa pessoa. Agora, meus irmãos, vamos ler Jonatas, Romanos capítulo de número 12. Vamos ver como é importante a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 20 e o versículo de número 21. Olha a diferença. Pode ler? Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Pergunto, só um minuto. Quem pratica isso? Se o inimigo está com fome e eu dou comida para o inimigo, eu estou sendo bonzinho ou estou sendo bondoso? Bondoso. E as pessoas pensam, mas ele é bonzinho. Não, ele está desenvolvendo bondade. Aleluia. Bondade. Porque a bondade não é a qualidade do homem. Bondade é a qualidade do Espírito Santo, caráter de Cristo. Então, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. O que mais? Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Aqui está uma coisa importante, irmãos. Tem tanta gente que quer ser bonzinho, mas aquela qualidade de bonzinho, ela tem uma limitação. Ela é condicionada. Quando as coisas mudam, ela já se torna, aquele gesto de bonzinho, aquela qualidade que parecia que era bonzinho, aquilo vira uma situação terrível. Ela perde aquela qualidade. Por quê? Porque aquilo era uma ação humana. Aquilo era uma ação humana que a pessoa estava. O que estava agindo em relação àquilo, ela estava sendo bonzinho para alguém porque ela tinha interesse. Ela tinha interesse em alguma coisa. Ela tinha algum objetivo para conquistar. Ela tinha algum alvo em relação àquilo. Agora, a bondade é diferente. Você não faz por interesse, porque o Espírito Santo não tem interesse em nada. Ele quer mostrar o caráter de Cristo na vida dessa pessoa. É o Espírito de Deus que gera, que produz, que capacita a fazer isso. E agora, meus irmãos, uma coisa importante, fiquem em pé, por gentileza, irmão Ramon. Quando eu faço isso, vamos supor que o irmão Ramon me faz mal, mas eu tenho a bondade, e eu desenvolvo a bondade, aí ele tem fome, o que é que eu faço? Dou de comer. Se ele tem sede, o que é que eu faço? Dou-lhe de beber. Porque todas as vezes que eu faço isso, é como se eu tivesse, ele está com aqui uma chapa na cabeça dele e eu encho de brasa a cabeça do irmão. Segura a chapa aí, irmão. Aí cada vez que eu faço
isso, ele faz mal, mas eu não sou bonzinho. Eu tenho a qualidade do Espírito Santo que é bondade. Aí eu vejo ele com fome, ele é meu inimigo, mas eu dou-lhe de comer. Ele é meu inimigo que está com sede, mas eu dou-lhe de beber. Porque eu não sou bonzinho, mas porque o fruto do Espírito Santo me leva a ser bondoso com o meu inimigo. Cada vez que eu faço isso, existe uma coisa, meus irmãos, que a palavra de Deus diz: cada gesto, cada atitude, cada encontro, eu vou colocando brasas vivas sobre a cabeça do meu inimigo. Aleluia. E agora eu pergunto: alguém consegue andar com brasa viva sobre a cabeça por muito tempo? O senhor conseguiria, irmão? Sem cabelo ainda, imagina. Imagina um brasa viva sobre a cabeça. Jamais alguém consegue. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, isso é o primeiro princípio. Eu consigo ser um cidadão dos céus, exercendo justiça e desenvolvendo a bondade. Então eu coloco brasas vivas sobre a cabeça do meu inimigo. E o versículo 21, o que diz, irmão João? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Agora eu pergunto: aqueles que são bonzinhos, enquanto eles estão praticando aquela qualidade, parece também de bonzinho. Se alguém lhe faz mal, eles mudam ou permanecem sendo bonzinhos? Se eu não vou dar mais nada para esse camarada, olha só o que ele estava fazendo. Eu ajudei tanto tempo, olha só o que ele fez. A pessoa já abandona, já se arrepende, agora o bondoso não. Ele não se deixa vencer do mal, mas ele vence o mal com o bem, porque não é bonzinho, mas o fruto do Espírito da bondade está sobre a sua vida. Oh, quem é que consegue fazer isso? Os verdadeiros cidadãos. Verdadeiros cidadãos do céu. Oh, bendito seja o nome de Jesus, aleluia. O Espírito Santo está desenvolvendo, gerando, ele quer produzir. Prepara o terreno para que o fruto da bondade e da benignidade gere, produza, desenvolva sobre a sua vida. Nunca. Porque, meus irmãos, essa qualidade de bonzinho que eu estava falando, as pessoas disseram para Jesus: bom mestre, o que Jesus disse? Não, eu não vim aqui para ser bonzinho com ninguém, porque bom só tem um. Eu não sou bonzinho, agora eu tenho fruto de bondade, tenho fruto de benignidade. Aleluia. E isso, meus irmãos, isso gera uma inquietação naqueles que estão na volta, porque as pessoas não entendem isso, não compreendem isso. Mas o verdadeiro líder, o verdadeiro servo de Deus, o cidadão dos céus, ele precisa exercer a sinceridade de praticar a justiça e desenvolver o fruto da bondade na sua vida. Vencer o mal, não com o mal. Aleluia. Vencer o mal com o bem. Porque cada vez que você vence o mal, você retribui o mal com o bem, você está gerando uma fogueirinha na cabeça do seu irmão. E Deus se carregará. Ele não vai ficar muito tempo, não. Ele vai reconhecer que um homem com fruto de bondade está lhe ajudando, uma mulher com fruto de bondade está lhe ajudando. Então Deus, Ele nos proporciona, Ele nos possibilita nós desenvolvermos. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos vivendo dias no sistema religioso, dias de tanto engano, dias de tanta roupagem, dias de tanto falsidade, dias de tanta coisa terrível. E isso tudo, Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Mas tem uma igreja, aleluia, tem uma igreja que Jesus diz que nos últimos dias se levantaria uma igreja, a Filadélfia. Uma Filadélfia que Jesus diz para essa igreja: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação. Aleluia. Deus tem um propósito com a sua igreja, a igreja
que irá morar nos céus, não é uma igreja que perde o seu amor, não é uma igreja que não pratica a palavra, não é uma igreja que vira as costas para o fruto do Espírito, para os princípios bíblicos, não. É a igreja que ama a palavra, que quer Deus, que quer ir aos céus, que quer obedecer, que quer viver aquilo que Deus tem preparado para ela, enquanto estamos aqui na terra, porque o nome do Senhor Jesus é glorificado na nossa vida. Jesus, meus irmãos, teve um embate muito grande com um grupo de religiosos dos seus dias. Era o sindicato dos atores. Sabia disso? O sindicato dos atores tinha nos dias de Jesus. E nós vamos descobrir isso. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que Jesus, cada vez, em cada momento, em todos os lugares onde ele estava, sempre estavam ali, aquelas pessoas, para lhe acusar, para procurar um defeito, para procurar uma falha, para querer alguma brecha para fazer alguma coisa. Eram os atores. Mas eles, enquanto estavam lá no templo, enquanto eles caminhavam na rua, demonstravam uma atitude totalmente diferente, que eles queriam ser observados com certa dignidade, mas eles eram atores, filho. Sabe quem são eles? Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo de número 23. Jesus fala sobre essas pessoas que viveram, que desenvolveram essas qualidades nos dias de Jesus. Mateus capítulo de número 23, nós vamos ler o versículo de número 25. Depois nós vamos seguir lendo, ou seja, vamos ler o versículo 23 primeiro, Mateus 23. Pode ler, irmão Jonas? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Para um pouquinho ali, irmão. Ali, ele está dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Mas os fariseus, eles eram atores. Quem que um ator é? Quem que um ator é? Quem que um ator é? A tradução grega para ator é porque ele desenvolve um papel que não é real. Quantos aqui assistiram novela? A minha mãe era noveleira, só que eu tinha ódio de novela, mas ela me forçava, ela me chamava para assistir o final da novela. O final da novela era a que ela mais gostava. Quem é que trabalha na novela? Que coisa linda uma novela, não é verdade, irmãos? Na novela o casamento é perfeito, na novela o namoro é perfeito, na novela tudo é perfeito, na novela os negócios são perfeitos, na novela, por quê? Por que tudo parece que é perfeito? Porque eles são atores. Aquilo que eles fazem na novela não é o que eles vivem em casa, aquilo que eles fazem na novela não é o que eles praticam na amizade cotidiana do dia a dia. Aquilo que eles fazem na novela não é o relacionamento que o pai tem com o filho em casa. Aquilo que eles fazem na novela não é o relacionamento que tem com a esposa em casa. Eles são atores. E os atores são hipócritas. Aleluia. Que coisa. E Jesus, meus irmãos, teve um embate forte, terreno com eles, porque eles queriam ir para os céus. A Bíblia diz que eles queriam ir para os céus. Os céus não é lugar de atores, os céus é lugar de rei, personagens reais. Os céus é lugar de personagens reais. Então eles, meus irmãos, andavam na rua. Ao andar na rua eles demonstravam uma aparência. Quando eles chegavam no templo eles demonstravam outra aparência. Quando eles iam visitar as casas era uma outra aparência, era um gesto. Mas eles faziam tudo aquilo não porque eles eram reais. Eles eram atores. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Que não sejamos atores do Paulo. Que não sejamos atores quando estivermos ensinando. Que não sejamos atores quando estivermos pregando. Que não sejamos atores quando estivermos à frente das pessoas. Mas que sejamos verdadeiros cidadãos. Verdadeiros cidadãos. E nós vamos ver algumas características dos atores. O que eles faziam, Jonas?
dais o dízimo. Os atores também fazem isso. O que eles faziam? Eles dizimavam. Dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Então, os atores, eles se preocupam com coisinhas tão pequenininhas. Imagina, meus irmãos, quem é que aqui já plantou o cominho? Quem é que plantou o cominho? Só na caceta, os irmãos não gostam de plantar chá em casa. Qual é o tamanho da semente do cominho? Você enche uma mão assim de sementinha de cominho. Aí eles iam lá, tinha 2 pés de cominho. Aí eles pegavam, colocavam o pano embaixo do pezinho de cominho, e aí eles davam aquela sacudida assim para não cair nem uma sementinha fora. Tem que ser justo com tudo, tem que ser dizimista fiel. Aí eles pegavam aquele pano, chegavam em casa, é que eles pediam para a esposa: vamos contar quantos grãozinhos de cominho tem, né? Contavam. Quem sabe levavam 3, 4 dias contando grãozinho de cominho. Porque eles queriam ser justos. Mas a justiça deles não era a justiça que agradava a Deus. Porque na frente eles queriam ser justos, mas na verdade eles não tinham aquela justiça real da palavra, porque eles eram atores. Agora, o que Jesus disse que eles eram mais importante fazer, que estava na lei? Juízo, misericórdia, fé. Isso é mais importante do que parar e contar sementinha de cominho. Aleluia! Deus nos chamou para abandonar aquilo que não tem valor nenhum, mas prezar o que é mais importante nos garante a entrada de pessoas que têm identidade celestial. Aleluia! Vamos continuar lendo o que os atores mais faziam. Verso 24, versículo 24. Condutores cegos, coais um mosquito e engolis um camelo. Na frente, meu Deus do céu, aquela... Imagina, vocês estavam ali para tomar uma água, caía um mosquitinho, porque os mosquitinhos quase não conseguem nem enxergar. Não é verdade? Caía um mosquitinho, dizendo: não, mulher, eu sou justo, eu não vou engolir esse mosquito. Não me contamino com esse mosquito. Mas, por trás da cortina, chegava um camelo, o camelo descia direto na garganta. Por quê? Porque eles eram atores, coavam o mosquito, mas engoliam camelo. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Deus não nos chamou para ser religiosos, Deus nos chamou para ser cidadãos dos céus e ter características que identificam-nos com Cristo. Está na frente, o mosquitinho não passava na garganta, mas por trás, meu Deus do céu, acho que o camelo está mais alto que esse tamanho aqui. Você já imaginou uma pessoa com um camelo na garganta? Engolir, Jesus mostrou, engolir o camelo. Que sistema todo de religiosidade, meus irmãos. Sistema fedorento. No entanto, Jesus, olha o que Jesus continua dizendo no versículo 25. Olha a qualidade dessas pessoas. Com o que eles se preocupavam? Pode ler, irmão Jonathan. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina. Então eles tinham essa preocupação, esse cuidado extremo, esse zelo excessivo. Eram os atores. E Jesus diz: olha, vocês, versículo de número 27 agora. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E eram essas pessoas que criaram problemas para Jesus. Eram essas pessoas que, quando Jesus chegava
na casa de Simão, aquele pecador, aquele cobrador de impostos, aquele homem miserável que estava com a alma, com a sua vida arrasada. Mas quando Jesus chegou lá, ele preparou um jantar, preparou uma festa de alegria de Jesus entrar na sua casa. É este homem que, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Zaqueu recebe ele alegre, feliz, e Jesus diz: hoje veio salvação a essa casa. Era essas pessoas que observavam Jesus fazendo isso e diziam: olha só, se esse Jesus soubesse quem é esse homem pecador, ele não estava comendo lá com esse pecador. Se Jesus soubesse quem é esse miserável que viveu no crime, se Jesus soubesse quem é essa miserável que um dia estava vendendo a seu corpo fácil, se Jesus soubesse quem é este jovem que um dia estava lá drogado, bêbado, Deus não nos chamou para fazer isso. Deus nos chamou para nós sermos cidadãos do céu, abraçarmos aqueles que estão dispostos a caminhar conosco em direção à Nova Jerusalém. É isso. Tudo isso eles faziam. Aleluia. Versículo de número 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Olha que coisa, que preocupação. Vamos voltar um pouquinho, versículo 13, o 14 e depois o 15. Olha o que eles faziam. 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os que fechais aos homens no reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Então, a atitude deles criava uma barreira para outras pessoas chegarem. O modelo de vida, o padrão de vida deles impedia que as pessoas chegassem, porque eles achavam que eles eram um grupo seleto, que tinham direito, que eram exclusivistas, e eles fechavam aos homens o reino de Deus. Oh, misericórdia! Jesus nos chamou não para fechar, mas para abrir para todos. Eu e você somos um canal de Deus para abrir a porta para todos quantos quiserem chegar. O reino dos céus está aberto, porque a porta que Jesus continua aberta, e a porta está aberta nessa noite. Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongar as orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Eram atores. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, os que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, ou fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Eles tinham uma preocupação muito grande de evangelismo. Tinham vontade de evangelizar. Mas ao mesmo tempo que eles evangelizavam, ao mesmo tempo que eles exerciam esforço, zelo, pelo seu próprio testemunho, eles acabavam escandalizando aquela pessoa. Eles eram patricidas, matadores dos filhos que eles ganhavam. Deus nos chamou. A proposta do Senhor nesta noite para a minha vida e para a sua vida. Deus está nos chamando. Igreja de Viamão, verdadeiros cidadãos dos céus. Deus está nos chamando. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não é crente quando está na igreja. Ele é crente quando está na igreja e quando está no trabalho. O verdadeiro cidadão dos céus, ele não é crente quando está apenas num grupo de jovens. Ele é crente quando ele está no meio dos colegas de colégio. Ele não pode ser um ator. Ele tem que ser verdadeiro. Aleluia. A vizinha, a irmã, ela não pode ser crente apenas quando está aqui na união feminina. Ela tem que ser crente também quando ela está na sua casa, lá no seu emprego, na sua casa. Porque ela não pode perder a sua identidade celestial, verdadeiro cidadão. Estamos vivendo dias tão difíceis.
tanta vergonha, dias, meus irmãos, de tanta coisa terrível que não dá nem para mencionar em relação a isso. Mas que a palavra de Deus, nós temos aqui um referencial, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá uma sacudida. Deus, Ele quer nos preparar. A casa do Senhor, Ele diz: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Esta morada, esta casa está preparada para mim. Sabe por quê, meus irmãos? Que o diabo faz o possível para te tirar desse propósito. O diabo conhece a mesa da ceia. Ele estava lá, irmão. O diabo conhece os copos que nós vamos beber, a bebida da ceia. O diabo conhece como é o ambiente lá, ele viveu lá. Ele sabe como é que é a sua casa lá, irmão Stefano. Ele sabe como é que é a sua casa lá, irmã. Ele sabe como é que é a sua moradia. E é por isso que Ele quer te fazer de você não um verdadeiro, mas Ele tem o maior prazer que você ocupe a posição de autor. Mas no nome de Jesus, proclame nessa noite, diga para trás de mim, Satanás: eu fui chamado para ser alguém diferente. Deus me chamou para ser diferente. Eu não posso perder o meu lugar nos céus. Eu não posso perder o meu lugar nos céus. Aleluia! Existe, meus irmãos, assim como quando eu nasci, lá no cartório, lá no interior, naquela cidadezinha pequenininha, lá no cartório, lá, se alguém for lá pesquisar, no ano de 1967, tem um registro de alguém que chegou ali e registrou um menino que nasceu no dia 25 de maio de 1967. E ali tem um registro de nascimento de uma pessoa real, verdadeira. Está ali o registro. E o dia que eu nasci, o dia que você nasceu, o céu registrou o seu novo nascimento, o registro. E aí quando chegar lá, irmão César, aí ele vai olhar. Tem registro? Vai olhar, irmão, tem registro? Oh, aleluia! Vai chamar o anjo, irmão anjo. Tem registro? Chegou na porta dos céus, posso entrar? Aí ele vai dizer: tem registro? Teu nome está no registro. Aleluia! É verdadeiro cidadão dos céus ou é ator? Oh, aleluia! Tem muita gente, meus irmãos, que chegarão na porta dos céus. Vamos abrir a Bíblia, Evangelho segundo São Mateus. Aleluia! Oh, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia! Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 7. Deus seja louvado, aleluia. Versículo de número 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Segura, meu irmão. Aleluia. Aqui na terra, os atores, eles podem ser pastor, eles podem ser missionário, eles podem ser cantor, eles podem ser bispo, eles podem ser apóstolo, eles podem ser patriarca, pode ser tudo. Na terra eles podem ser tudo. E quem sabe eles vão até ser presidente de igreja, até ser pastor da convenção tal, presidente mega não sei do que e outra coisa. Aí eles podem ocupar o cargo mais elevado possível. Mas todos os atores, eles vão até a porta dos céus. Todo ator, ele vai chegar no lugar máximo que ele pode chegar, na porta dos céus. Está entendendo? Até a porta dos céus eles chegam. Aí eles chegam na porta dos céus. E agora é a hora de mostrar o registro. Aleluia. E olha o que diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino. entrará. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará. Então, significa dizer que eles vão até onde? Até a porta dos céus eles vão. Quantos atores terão essa
cantoras que irão ter surpresa? Quantos jovens atores que irão ter surpresa? Quantos pastores que irão ter surpresas? Quantos crentes que irão ter surpresas? Porque eles chegarão até a porta dos céus. E o que eles vão dizer? O que o Senhor vai dizer? Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, para entrar lá, não pode ser ator, tem que ser verdadeiro cidadão dos céus. E o Senhor diz: nem todos me dirão naquele dia. E agora o que eles vão dizer? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ou seja, eles vão dizer: Senhor, lembra lá em Viamão, construir aquela igreja abençoada? Eu era um ator. Lembra quanta cena eu fazia? As pessoas choravam, as pessoas voltavam impactadas para casa. Eu preguei, eu curei. Lembra, tem tantos testemunhos. Fiz o empreendedorismo, quanta coisa boa aconteceu. Mas eu sou um ator, eu vou chegar somente até a porta, não vou conseguir passar. E vão dizer: Senhor, eu preguei, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas o que ele vai dizer? Na porta. O que ele diz na porta? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, que Deus tenha misericórdia. Eu nunca vos conheci. Aí o Senhor vai dizer: mas eu formei uma igreja de filhos, não de atores. Formei uma igreja de salvos. Formei uma igreja de redimidos. Formei uma igreja de lavados. Formei uma igreja de purificados. Formei uma igreja de arrependidos. Formei uma igreja de humildes, daqueles que se humilham, se quebrantam. Formei uma igreja, aleluia, uma igreja não de atores, mas de verdadeiros cidadãos do céu. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, aleluia. Essa noite, aleluia, eu estou diante de uma palavra que o Espírito de Deus está me confrontando, o Espírito de Deus está me interrogando a sua vida, está dizendo: que tipo de pessoa você é? Que tipo de pessoa eu sou? O que nós somos? Verdadeiros ou somos atores? Aconteceu algo parecido com essa mensagem hoje. Diga. Eu fui comprar um gás para soldar, soldamento, e aí eu fui numa empresa, eu queria comprar 3 tipos de gás, e estava faltando, eu fui comprar. Aí cheguei lá, levei para ser, estacionei o carro, aí tirei esse botijão, aí de cara ele olhou assim e disse assim: esse botijão aqui não é da nossa empresa. Aí ele olhou assim, olhou a validade, eu nem sabia que existia isso assim, isso aqui está fora da validade, eu disse: eu só vou ficar ruim. Eles vamos entrar ali dentro. Ele entrou ali dentro, ele disse: passa o seu nome. Eu já tinha comprado ali. Daí ele disse assim, olhou, o seu nome não está na nossa lista. Daí eu disse: olha, tá certo que eu não sou muito pouco, eu não estou louco, o senhor procura bem que eu não tenho. Daí ele procurou no meu CPF e procurou no nome da empresa. Aí ele não achou. Aí eu comecei a me sentir mal no local, porque parecia que eu era mentiroso e ele verdadeiro, sabe? Eu disse: é só isso aí, Deus. Eu estava só esperando ele dizer: só vai poder comprar na minha empresa. E ele disse que o aparelho que estava vencido tinha que fazer um reteste, que era R$180. Então ia dar para 700 mil, algo que você vai gastar 350. Aí ele pegou e botou um negocinho no ouvido, assim, só um pouquinho, ele botou um negocinho no ouvido, que é comunicar, né? Aí ele falou com não sei quem, que eu vou para o céu, eu disse: ó, vou ligar lá para cima, por favor. Aí ele falou: fulano, examina o nome tal para mim. Eu disse: você espera. Aí ele foi, eu esperando, né? Demorou. Daqui a pouco ele está no nosso cadastro antigo, que nós tivemos um problema, tivemos fazendo tudo junto. Eu disse: graças a Deus, não posso comprar até um bom desconto. Ele disse: não, você pode comprar, mas fazer um novo cadastro. Então quer dizer o quê? Se tu não tem o cadastro, não vai mais. O que apaga o cadastro? O que apaga o cadastro? Pecado.
Jesus, o cadastro, o sangue de Jesus purifica de todo. O apóstolo João diz: nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo. Aleluia, de todo pecado. Oh, aleluia. Falamos nessa noite de identidade, de cadastro, agora encerrando, cadastro de novembro. Glória a Deus. De ator. E tem uns que no púlpito, meu Deus, eles são assim, aquela canela de fogo, mas em casa ele é um ator. Aleluia, aleluia. A esposa fala com ele, ele já, meu Deus do céu. Conheci um pastor, que ele me contava essa experiência. Glória a Jesus. De um casal de atores. Ela era diaconisa. E quando ela fazia qualquer coisa que ele não gostava, ele dizia: mas olha aí, eu sou a diaconisa. Ele era presbítero. Ela dizia: mas o que você está pensando, seu presbítero? A igreja, meus irmãos, eles eram sapato de fogo, profetizavam, pregavam, saltavam, faziam um aviãozinho, eram atores. Em casa, na frente dos outros, eles coavam o mosquito. Por trás, os camelos e cuidassem. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus e nos autoanalisar. Isso aqui é uma questão de salvação ou não. Demonstremos, irmãos, o tempo que nós estamos vivendo aqui na terra é oportunidade. Eu tenho que decidir aqui se eu sou verdadeiro ou sou ator. Você tem que decidir aqui, porque depois daqui só tem dois caminhos onde eu vou viver a eternidade: é no céu ou é no inferno. Aquele rico, ele era um excelente ator, bastava alguém ao seu portão que era verdadeiro, e quando morreram, a Bíblia diz que os anjos vieram e levaram Lázaro para o seio de Abraão, mas o rico morreu e foi sepultado. Aqui a diferença: os atores terão surpresas na eternidade, mas os verdadeiros filhos de Deus, os céus estarão. Eu gostaria de orar nessa noite. Vamos cantar.